Bom dia, meus amores, tudo bem? Graças a Deus, né? Mais um dia estamos aqui meditando na palavra do Senhor, né? Quando eu comecei a fazer esses estudos, eu pensei muito num nome, né? Para se caso alguém perguntasse, a gente tivesse uma maneira, né, de nos encontrarmos. E eu coloquei meditação da mata. E hoje esse nome veio à minha mente porque o Senhor falou para mim hoje: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E quando nós falamos de ouvir a voz de Deus e obedecer, nós precisamos meditar na sua palavra. Como podemos ouvir a voz de Deus se não o conhecemos, né? Se não temos com ele essa intimidade, se não meditamos em sua palavra de dia e de noite, oramos por qualquer situação, e hoje o Senhor ele nos deixa essa tarefa, quando ele diz em Lucas 11:28 assim, Jesus disse: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? E fiquei pensando, né? Quem não gosta de receber um conselho de um amigo ou de uma pessoa experiente, né? Mas a Bíblia diz que a solução dos nossos problemas vem da palavra de Deus, vem de Deus. A Bíblia tem todo o ensinamento necessário para que a gente possa tomar as melhores decisões e que assim podemos ouvir a voz de Deus. É a primeira maneira. E nós somos o único responsável por nossas atitudes, né? Em obedecer, não podemos somente assim depender das pessoas, né? Dos conselhos das pessoas. Tudo deve estar baseado no que o Espírito Santo nos conduz, aquilo que nos traz a paz necessária. E o Senhor, ele sempre fala conosco de diversas maneiras. Eu tenho essas experiências, né? E assim nós podemos tomar. E as situações adversas que nos acontecem, muitas vezes são por decisões que tomamos na dúvida, né? Na incerteza. E mesmo que uma situação hoje pareça errada a decisão que tomamos, quando buscamos ao Senhor, Ele transforma aquilo em bênção. Ele nos ensina, pode demorar mais um pouquinho, mas a alegria, a felicidade nos alcança. Porque aqui ele fala, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Se ouvirmos a voz de Deus, com certeza seremos felizes. E eu vou deixar aqui hoje para meditarmos algumas maneiras que o Senhor pode falar com a gente, maneiras que nós podemos ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas me perguntam isso, mas como eu faço para ouvir a Deus? Como Ele pode falar comigo? Como eu sei que é a voz de Deus e não é algo me levando para um caminho errado? Para mim, no que eu estudo, no que eu medito, na minha busca pessoal com Deus, eu sei que é através da Bíblia, a leitura da Bíblia, para mim é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então eu acho que a primeira maneira como a gente precisa começar a buscar, a reconhecer a voz de Deus. E está registrado em 2 Timóteo 3, 16, 17. Eu vou deixar para a gente meditar hoje vários versículos da Bíblia. Se possível, leiam, meditem nele, vejam a maneira como Deus está tentando falar com você hoje. E tente ouvir a voz do Senhor no silêncio do seu quarto, na sua meditação diária, através da leitura da Bíblia. E eu vou ler para vocês 2 Timóteo 3,
16 e 17. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz através dessa mensagem. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e vamos ler de novo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para refletir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura é divinamente inspirada e ela serve para nos instruir, corrigir, para que a gente seja perfeito para toda boa obra, para tudo que formos fazer, que ela seja o nosso alicerce. É a primeira maneira como o Senhor fala conosco. A segunda maneira é através da oração. A oração, ela nos leva para mais perto do Senhor, né? Orar, para mim, é conversar com Deus. E o que eu tenho descoberto no longo desses anos todos é que orar não é um monólogo, não é só você que fala, só você que pede, o que agradece, é um diálogo. Se acalmarmos o nosso coração depois que orarmos, com certeza o Senhor vai falar ao nosso coração a resposta daquela oração, né? E eu registrei aqui em Salmo 3, 4, que já está bem circulada na minha Bíblia. No Salmo 3, o versículo 4, que diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Clamei em alta voz, essa oração que nós fazemos naqueles momentos que dependemos totalmente do Senhor. E aqui diz que Ele ouviu-me, Ele me ouviu. Então, a oração é um diálogo. Se Ele me ouviu, com certeza Ele irá me responder. E para completar essa meditação que nós podemos ouvir a voz do Senhor através da oração, está registrado em Jeremias 33, 3. Vamos ver o que está em Jeremias 33, 3. Que diz, olha o que o Senhor diz para a gente hoje. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim, ore a mim, converse comigo, conte para mim. Aqui o Senhor diz em várias versões da Bíblia, as mais modernas, as mais jovens, que conversam com as crianças, com os jovens, a Bíblia fala, conversem comigo, né? Jesus está sempre pronto para nos ouvir e para nos responder. E ele fala, eu vou te anunciar, eu vou te responder coisas grandes e firmes. O que o Senhor nos ensina é eterno, é para sempre. E isso é tão maravilhoso. E uma das outras maneiras é através de outras pessoas. Deus pode sim usar outras pessoas para falar, para nos responder, para conversar com a gente. Pessoas até que nem acreditam nele. Ele pode usar. Ele pode usar pessoas para nos aconselhar, para nos trazer alguma ideia. E aquilo nos faz pensar. Mas sempre precisamos buscar na sua palavra se aquilo vem mesmo dele. Porque assim como Deus usa pessoas, os nossos inimigos também. E podem nos dar conselhos errados, conselhos que nos levam a situações desagradáveis e com certeza vamos colher os frutos. Então, através de outras pessoas, Deus pode falar com a gente.
Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Então aqui diz que o Senhor pode sim usar pessoas, que nós podemos ajudar uns aos outros, mas sempre buscando que aquilo que vem da pessoa está nos ensinamentos do Senhor. E como saber isso? Conhecendo os ensinamentos, claro. Como é que podemos saber se aquilo que estamos fazendo está de acordo com a palavra de Deus, se não conhecemos? Então, mesmo que você nunca leu a Bíblia, não sabe o que está na Bíblia, quando receber algum conselho de alguém, ou orar ao Senhor, ou buscar na sua palavra, procure, pesquise, veja onde isso está escrito na Bíblia. Se não estiver de acordo, não vem de Deus. E a último conselho, né, que o Senhor nos dá hoje de como podemos ouvir sua voz é através da reflexão, através da meditação. Quantas vezes o Senhor já me respondeu tantos questionamentos que eu fiz a Ele, nos meus momentos de dúvida, se aquilo que eu fiz foi o certo, ou se aquilo que eu vou fazer é o certo. O Senhor, Ele diz, medite na minha palavra. Mas para meditar eu preciso conhecer. E aqui tem um conselho do Senhor no Salmo 19, o versículo 14. Diz assim, Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis as minhas palavras, para que o Senhor possa falar comigo e eu esteja naquele momento de silêncio, de paz, de reflexão. E eu já compartilhei muitas vezes com vocês a respeito do mar, que eu amo. Eu não gosto de entrar, de nadar, nem sei nadar, mas eu amo o mar. E eu fico olhando para ele e o Senhor, ele fala muito comigo naquele momento. Quando nós refletimos ou meditamos sobre o mundo à nossa volta, né, sobre a natureza, sempre com o coração voltado para Deus, Ele nos ensina muitas coisas através de coisas tão banais do nosso dia a dia, quando paramos para observar, né, o mundo que está à nossa volta, a natureza, a maneira como as coisas funcionam, o dia, a noite, o frio, o calor, a fome, o sono, a dor, tantas sensações, né, são causadas em nós através do mundo exterior. E quando nós voltamos o nosso coração para Deus, tudo fica tão diferente, porque vamos imaginar agora, você vai para uma praia, aí você quer curtir, né? Então você toma sol, toma uma água de coco, tá ali na cadeira, no guarda-sol, aquele marzão bonito, aquelas ondas indo e vindo, é uma delícia. Aí você vai na beira do mar assim, olha para aquela imensidão e naquele momento você volta o teu coração para Deus e começa a observar de maneira diferente. Começa a olhar o horizonte, onde o mar se perde com o céu, onde várias praias têm as ilhas formadas pela natureza, aquelas pedras imensas, a imensidão de vida que tem dentro daquele mar, a profundidade, a obediência do mar, à voz de Deus, que Ele dá termo às ondas.
Quantas vezes nós já vimos aí os tsunamis, né? Que o Senhor permite, mas a onda vem até os teus pés de maneira suave e volta ao seu lugar. Vem aquela braveza toda e vem suave até os nossos pés e volta. E aquela areia úmida. Meu Deus, quanta coisa eu posso aprender naquele momento, quantas coisas eu posso ouvir a voz de Deus falando comigo através da natureza, mostrando a mim a sua sabedoria, aquele céu imenso. Mesmo quando está nublado, sabemos que lá há um sol que nos aquece, aquele vento que sopra, que nos faz respirar. Aí vamos sair para caminhar naquela beirada da praia no final da tarde. Quantas coisas podemos observar? Pássaros. Não podemos olhar para o lixo que está na praia, às vezes o óleo, às vezes coisas jogadas, cadeiras, pessoas. Não, isso é o mundo. Devemos olhar com os olhos divinos, com os olhos de Deus. Aí sim, Ele fala, Ele nos instrui, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá paz. E aí nós voltamos lá no Lucas 11:28, que diz: Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Devemos sempre ouvir a voz de Deus e obedecer, através de 4 passos principais: através da leitura da Bíblia, através da oração, através de outras pessoas e através da meditação, da reflexão, o mundo que nos cerca. Amém? Isso é maravilhoso. Agora nós vamos orar e somente agradecer pelo esforço de Deus para que a gente o ouça, porque Ele está o tempo todo querendo nos aconselhar, querendo nos tirar de ciladas, de armadilhas. E muitas vezes nós caminhamos, nós vivemos o nosso dia da nossa maneira. E mesmo quando caímos, escorregamos com decisões erradas, o Senhor está sempre lá para nos levantar e nos ajudar a continuar. Amém? Agora nós vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, meditamos nessa palavra maravilhosa. Queremos ouvir a Tua voz hoje, Senhor, através desta oração, através de tudo que está ao nosso redor, através da Tua palavra. Usa, Senhor, os Teus recursos necessários para que todos possam ouvir os Teus conselhos, os Teus ensinamentos, para que a nossa vida seja mais leve, para que a gente tenha, Senhor, condições de viver nesta terra de maneira tranquila, Senhor, sem nos desesperarmos, entendendo, Senhor, que tudo tem um propósito e que precisamos passar pelo processo, Senhor, para que o Teu propósito seja cumprido em nossas vidas. Entrego, Pai, nesta manhã minha vida, minha casa, minha família, minhas decisões, todos os meus amigos, Senhor, todos aqueles que hoje precisam ouvir a Tua voz. Recebe, Senhor, o nosso coração voltado para Ti e sempre, sempre muito agradecido. Em nome de Jesus, amém.